Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão nessa manhã? Chegamos ao dia 10. Faltam apenas 2 dias de jejum. Eita, tá acabando os 12 dias. Tá conseguindo. Pois é, 12 dias de jejum. Deus te abençoe, filho. 12 dias de jejum para 12 meses extraordinários. E nós hoje chegamos no 10º dia. Hoje nós vamos falar sobre a porta do resgatador. Vamos falar sobre Ruth, capítulo 4. Patrícia, quem é Ruth? O que Ruth fez ou deixou de fazer? Pois bem, Ruth era nora de Noemi. E Ruth vivia em outro povoado. Noemi saiu de Belém, foi para esse povoado. Deixa eu ver o nome do povoado aqui, gente. Uma outra terra, né? Moabe. Noemi saiu de Belém, de Judá, para peregrinar nos campos de Moabe. Então Ruth era uma moabita. E ali Noemi teve 2 filhos e se casaram. Um se casou com Orfa, outro se casou com Noemi. Sendo que Noemi perdeu o esposo e infelizmente os 2 filhos na terra de Moab. E ela falou: vou voltar para Belém, vou voltar para o meu povoado, vou voltar de onde eu vim. E Noemi se despede ali das noras, né? E ela fala: ó, eu vou voltar e vocês voltem para casa de vocês, voltem para casa do pai de vocês, porque eu já sou avançada em idades e mesmo que eu tenha um outro filho, até crescer, até se casar com vocês, com uma de vocês no caso, vocês já vão ser avançadas em idade. E aí Orfa se despediu da sua sogra e foi embora. Já Ruth não. Ruth falou: não, eu vou com você. Mas volta para sua casa, eu não tenho mais filho não, eu vou com você. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu durmo. O seu Deus será o meu Deus. Gente, vamos parar para pensar aqui rapidinho. Como não devia de ser a vida de Noemi, né? Em relação ao Deus que ela serve. Ao Deus que nós servimos também, ao mesmo Deus. Para que uma mulher com costumes familiares largar aquilo para servir a Deus. E é difícil a gente ver, né? Nora acompanhar a sogra. É difícil, não é que não acontece, acontece sim. A minha ex-cabeleireira, realmente, ela para mim é um exemplo. Por quê? Porque ela literalmente serve a sogra dela. E elas são muito grudadas, é muito engraçado. Chega a ser, parece até ser mãe e filha. Mas não são. É nora e sogra. Mas aí voltando para cá. E elas voltaram. Quando elas voltaram, Ruth começou a trabalhar nos campos, né, catando milho. Porque as 2 viúvas, as 2 sem nada. E aí, antigamente, nas colheitas que tinham, os órfãos e as viúvas podiam catar os restos, vamos botar assim, o que caísse do cesto. Eles podiam catar e levar para casa deles. Ok. E Ruth começou a trabalhar nos campos de Boaz. Só que o que ela não sabia era que Boaz era um resgatador. Ou seja, da mesma linhagem da família de Noemi. Só que tinha um homem no meio do caminho e tinha um resgatador antes de Boaz. E aí Noemi soube disso e falou: olha, ele pode ser seu resgatador. E Boaz
vendo aquela mulher linda e maravilhosa, já estava de olho em Ruth, falou, ó, quem é ela? E aí disseram para ele quem ela era. Falou, olha, deixa cair do cesto algumas coisas para que ela pegue e leve para casa. E Ruth levava para casa e sustentava ela e a sogra. E Noemi a instruiu, olha, ele é um resgatador, você tem que chegar perto dele, falar com ele e dizer que ele é um resgatador. Gente, olha, eu comecei a ler, é Ruth 4 que a gente vai estar baseado, e aí eu vou falar só os versículos, porque ele também não é enorme, mas ele tem 22 versículos. Presta atenção aqui, ó. Esse capítulo 3, versículo 9. Esse aqui é separado. Ouve só. E disse ele, quem és tu? Porque estavam meia-noite, era escuro, o lugar que eles estavam. Boaz já estava um pouco bêbado. Não estava totalmente bêbado, mas já tinha bebido vinho. E aí ele perguntou, quem és tu? Olha ela. Ela disse, sou Ruth, sua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Gente, foi Ruth quem literalmente pediu Boaz em casamento. Hoje em dia os outros falam assim, o homem que tem que... realmente, se o homem puder fazer primeiro, melhor ainda. Mas Ruth fez isso antes de Boaz. Foi Ruth que pediu. Foi Ruth quem pediu Boaz em casamento, olha só. Com esse gesto, estende a tua aba sobre a tua serva, Ruth estava pedindo que Boaz a tomasse para ser sua esposa. E esse ato de cobrir simboliza proteção, cuidado e apoio. E aí? E aí morra a sociedade. Porque foi Ruth quem falou com ele. E aí, vamos lá. No versículo 12 diz assim, ó, porém, agora é muito verdade que eu sou o seu remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Ou seja, tinha um rapaz ainda, tinha um homem no meio do caminho, não, gente. Na linhagem, ele tinha um homem um primo que estava antes de Boaz. E aí ele foi conversar com esse homem, ele falou na frente dos anciãos e pediu, e ele abriu mão de ter Ruth como esposa, e Boaz literalmente a tomou como esposa, ok? E no capítulo 4 fala exatamente isso, Boaz casa com Ruth. E aí no capítulo 4, versículo 10 diz assim, ó, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre seus irmãos e das portas do gado, dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Ou seja, aqui é o ato consumado de que ele tinha pedido, aos anciãos, autorização para se casar com Ruth, ok? Ele foi, junto com esse primo, diante dos anciãos da cidade. Ok? Vamos lá. Boaz tornou-se um remidor de duas maneiras. Primeiro, casou-se com Ruth e assim preservou o nome de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. O primogênito de Boaz e Ruth era considerado filho da linhagem de Elimeleque. 2. Boaz redimiu as terras da família que Noemi vendera e as restituiu à linhagem de Elimeleque. Queridos, ele casou com ela, teve filho com ela, e aí restituiu tudo que era do marido de Noemi, ele tomou posse de volta. Então, você tem agora os seus campos, os campos do seu sogro, e ainda uma esposa linda. E uma sogra de quebra, Uma sogra de quebra.
Não vou entrar dentro desse detalhe não, tá, gente? Vamos lá. Boaz é um tipo de Jesus, no qual semelhantemente redime o crente de duas maneiras também. Primeiro, ele nos comprou com seu próprio sangue, e assim não deixa a nossa vida e o nosso nome perecerem no pecado. É verdade. Você foi comprado com alto preço. A salvação, ela é de graça para nós. Mas ela foi paga um alto preço de cruz. E só de pensar no quanto Cristo sofreu, dá um negócio por dentro. Então, gente, a salvação pode ser de graça. Mas ela não foi de graça para Cristo. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, para que nós não morrêssemos no pecado, para que o pecado não levasse a gente para uma condenação. Nada te separa do amor de Deus, nada. Nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem o fogo, nem a água, nem o que vai vir, o que veio, nada te separa do amor dele. Mas o seu pecado te afasta da presença do Senhor. Por isso nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Por isso nós devemos estar. Pecou? Vai logo lá, fala com o Senhor. Senhor, pequei, me perdoa. Como a gente já falei várias vezes, o pecado para o cristão tem que ser um acidente. Sem querer aconteceu. Não pode ser uma coisa de, eu pequei hoje e amanhã eu pequei de novo, e depois de amanhã eu pequei de novo, e depois de amanhã eu pequei de novo. Não, gente, não. Quando a gente é novo convertido, acontece de vir, né? Graças a Deus o Espírito Santo entra em nós, passa a habitar em nós, e quando ele passa a habitar em nós, o que acontece? Ele vem trazendo à tona e à nossa memória cada pecado daquilo que nós fizemos, cada transgressão que nós cometemos. Cada uma delas. E aí cabe a você. Toda vez que lembrou, Senhor, me perdoa. Muda a minha história. Muda a minha vida. Troca, literalmente, meu espírito. Que a minha carne seja literalmente submissa ao teu Espírito, Senhor. Show? Segundo, ele nos inclui como redimidos na sua herança eterna, no novo céu e na nova terra. O Senhor não deixou de te dar um remidor. Embora Noemi tivesse passado por grande tristeza e adversidade na vida, capítulo 4, versículo 14, desculpa. Manteve sua fé em Deus. Por causa da sua fé perseverante, Deus ordenou os eventos de tal maneira que no final ela teve uma vida agradável e abençoada. Ela podia testificar no fim da vida que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Gente, Deus não livrou Noemi, Ruth, de passar por necessidade. Não. Elas eram viúvas, elas não tinham como. Não é igual hoje que viúva tem uma pensão, ou quando uma mulher chega aos 65 anos de idade, 60, perdão, aos 60 anos de idade, tem uma ajuda do governo. Não. Ou você que é mãe solteira, né, que tem uma ajuda do governo para criar seus filhos. Naquela época não tinha isso não, tá? Naquela época não tinha isso não. Mas, como falei, em cada colheita, em cada lugar que tinha as colheitas, na hora da ceifa, de ceifar as coisas, eles deixavam cair algumas para que órfãos e viúvas pudessem pegar e se alimentar. Então Ruth passou por isso. Ruth foi no sol pegar espiga. Parava, comia com os empregados de Boaz, voltava a pegar mais algumas coisas e chegava em casa para transformar aquilo em comida para ela e para a sogra dela. Então, ela não deixou de passar pela adversidade. Agora, Ruth trocou o Deus dos Moabitas
pelo Deus dela. Ruth trocou Moabe, que era a cidade dela, por Belém, que era a cidade da sogra. E Ruth sustentou a sogra. Queridos, troca de lugar, literalmente, troca de ambiente faz você crescer. E aí, Patrícia, mas você está falando baseado em quê? Baseado em que muita gente, muita gente, estudiosos falam isso. Eu amo coach, então muitos coachings falam a mesma coisa. E aqui não foi diferente. Na Bíblia, ó. Na Bíblia. Ruth saiu da casa dela, da cidade dela, para ir para uma terra que ela não conhecia. Ela só sabia de ouvir falar por causa de Noemi. Ela falou assim, não. Aonde tu fores, eu também irei. Aonde você pousar, eu também pousarei. O seu Deus será o meu Deus. Então, ela abriu mão de todo o passado dela, de toda uma, vamos botar assim, não é uma tradição, né, gente? Mas daquilo que a família dela ensinou para poder servir a Deus. Ela não deixou de passar a necessidade. Elas eram viúvas. Mas aí veio o resgatador. Deus fez com que tudo cooperasse para que Ruth fosse resgatada pelo homem certo, da forma certa. Amém? Amém! E no detalhe, continua aqui, ó. Um filho, pai de Davi. Sim, olha lá. Deus honrou a decisão de uma jovem virtuosa que deixou seu país idólatra a fim de permanecer leal ao Deus de Israel, juntamente com a sua sogra. Deus permitiu que Ruth se tornasse parte da família terrena através da qual Cristo veio ao mundo. Queridos, Ruth foi mãe de Boaz. Ai, meu Deus do céu, cadê aqui? Ruth foi mãe de Obed, avô de Davi. Achei o versículo. Ruth dá a luz a Obed, avô de Davi, da onde é a linhagem de Jesus Cristo. Então, querida, olha como é que são as coisas. Ela largou tudo, ela deixou tudo, começou a servir a Deus e ainda entrou para a linhagem de Jesus. É muito surreal, né? É muito surreal. Então ela deixou tudo para trás, inclusive a dor, e foi viver uma vida muito diferente daquela que ela viveu. Então Cristo é o nosso resgatador. Cristo olha para você e diz, olha, eu amo você. Ele vai te dar a cobertura, a segurança. Ele vai te dar o cuidado, o carinho. É Ele quem vai fazer. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Patrícia, mas aí está falando a respeito de uma mulher que já era viúva e que literalmente teve um segundo casamento. E aí? E aí que você também que é solteira, você que é viúva, você que é separada. Você que deseja ter um resgatador assim, também pode colocar diante do Senhor, gente. Também pode colocar. Você pode pedir a Deus o seu resgatador. Por que não? Naquela época, era uma das leis, né? Que quando você se casava com alguém e o seu marido falecesse, o próximo se casava com você. Então era uma lei. Hoje não tem lei, né, gente? Isso não é obrigatório. Né? Graças a Deus é obrigatório. Mas assim, você pode pedir um homem assim, um resgatador. Entendeu? Você pode pedir ao Senhor. Por que não? Por que não? Então, nós temos duas coisas para conversar aqui. A primeira é que Jesus te resgatou do pecado.
Muda a sua vida, muda a sua história. Para de viver em pecado para poder viver uma santidade diante do Senhor. Ah, mas eu sou pecadora, gente. Não tenha síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, agora eu vou morrer assim. Não, Deus pode fazer novas todas as coisas. A segunda, literalmente, é você ter um resgatador, um marido. Você pode pedir ao Senhor um resgatador. Talvez você seja separada, machucada. Talvez você seja uma mulher viúva. Talvez você seja mãe solo, né? Cria seu filho sozinho porque o pai meteu o pé. Pede ao Senhor. Pode pedir ao Senhor. E, gente, eu queria abrir um parênteses aqui que não está na Bíblia. E aí, isso foi o que, quando eu estava agora orando, nós vamos orar por isso também, é que depois disso, só depois disso, Noemi teve um filho. Talvez você já tenha seu resgatador, você já seja casada, mas não tenha tido filhos ainda. E essa manhã eu queria que você colocasse diante do Senhor. A Bíblia fala, a palavra me garante, que Ele faz da estéril mãe de filhos. E se Ele faz da estéril mãe de filhos, se Ele disse que faz, Ele faz. Então nós vamos orar agora e eu vou abrir esse parênteses, mas não está escrito aqui, tá? Sobre resgate, mas está escrito aqui sobre ela ser mãe de filho. Mesmo depois de viúva, teve um novo marido e então ela teve um filho. E aí eu orando, uma das coisas que eu entendi no meu coração, entendi no meu espírito, é que eu devia orar por mulheres que ainda não têm filho, mulheres que querem engravidar e não conseguem. Então nós vamos orar, tá? Por isso também. Então até o meio-dia, coloque diante do Senhor o seu jejum por isso. Pela porta do remidor. Porta do remidor. Cristo é o nosso remidor. Amém? Então vamos declarar aqui, ó. Eu encontrei o meu resgatador Jesus Cristo, que me livrou de uma vida miserável e vergonhosa, para viver a restituição da honra, da prosperidade, da paz e da alegria em todas as áreas da minha vida. Todos testemunharão esse novo tempo de gerar milagres e o cumprimento de promessas superiores. Ficou para trás o tempo de amargura, tristeza e depressão, pois decidi seguir o caminho da aliança com Deus, que enriquece e não acrescenta dores em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nós colocamos também, Senhor, cada mulher que deseja ter um filho. Cada mulher, Senhor amado, que por algum motivo ela não pode ter filhos. O Senhor faz da estéril mãe de filhos. Então, em nome de Jesus, que essas mulheres possam literalmente gerar crianças, Pai, em nome de Jesus. Dar no devido tempo um filho nos braços de cada uma que tem te pedido nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai amado, o Senhor é o nosso resgatador, aquele que nos tirou do pecado para a sua maravilhosa luz, mas é aquele que nos dá a salvação completa, Pai. Então, através disso, através dessa porta, através da graça, nós entramos e pedimos ao Senhor, dá filho, Pai, àquela mulher que te pede em nome de Jesus. E que daqui, Senhor, a um tempo determinado, elas retornem para dar graças ao teu santo e poderoso nome e testemunharem de que o Senhor as resgatou da vergonha, as resgatou da humilhação, as resgatou, Senhor Pai amado, daquilo que não é o seu plano. O plano do Senhor é que se façam famílias, um homem junte-se a uma mulher e tenham filhos e dominem a terra. Essa é a promessa. Então que assim seja feito em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amores.
Oi, Val, que bom que você chegou. Bom dia, tenham um dia abençoado, que o Senhor possa estar abençoando o dia de vocês, que tudo que vocês puserem as mãos venha prosperar no dia de hoje, tá bom? Que o Senhor possa estar guardando e livrando o seu ir e o seu vir, e que hoje as solteiras venham conhecer o seu resgatador. E se você não conhece o Senhor Jesus, dá tempo. Me chama aqui no privado para nós conversarmos e eu te apresentar o resgatador de todo o universo. Amém? Beijo, gente. Tenha um dia abençoado.